Como é que você tem passado por essa crise, pandemia, isolamento social? Hoje eu vou compartilhar com vocês duas experiências e algumas reflexões da minha vida. Bom, eu estava há exatamente 2 meses sem encontrar minha mãe. A gente se telefona, fala por vídeo, mas eu nunca mais fui ao encontro da minha mãe e eu estava até sonhando com isso. A saudade chegava a doer no meu peito e ontem eu tomei uma decisão. Aqui em casa a gente tem essas máscaras que meu marido comprou para as crianças irem ao jogo do Palmeiras e eu tomei uma decisão. Peguei uma máscara dessas, uma capa de chuva, luvas e fui. Olha, eu queria falar para vocês que foi uma experiência maravilhosa. A gente deu um abraço, eu até tirei uma foto desse abraço que eu vou compartilhar aqui com vocês. E depois nós sentamos a 2 metros de distância uma da outra e eu fiquei lá algumas horas. Mas essas horas foram muito preciosas, não só porque eu estava realizando o meu sonho, que eu estava sonhando com esse encontro, mas também porque esse encontro foi diferente de todos os outros que eu já tive com ela. Eu ficava ali conversando, mas ao mesmo tempo eu ficava olhando cada detalhe, os olhinhos dela, o que ela estava falando, e eu ficava sentindo muita, muita gratidão por estar tendo a chance de estar ali com a minha mãe de novo, por estar vivendo esse momento que eu esperei tanto. E isso me fez pensar em algumas coisas. Por exemplo, como é que eu vivia antes dessa crise? Eu e a minha família fomos sempre muito presentes na vida da minha mãe. Então a gente viajava, a gente ia jantar com ela, almoçar. Almoçar, então, eu sempre almoçava com as crianças lá, sempre. Mas como eram esses almoços? Na verdade, eu chegava, a comida já estava na mesa, a gente comia e tinha às vezes 1 hora e 10, porque em seguida eu já tinha que levar um filho de volta para a escola ou para o Kumon, ou eu tinha que fazer alguma coisa para o meu trabalho, enfim. Eu estava ali fisicamente, mas era sempre com um pouquinho de estresse, com muita pressa, não era de uma maneira harmônica. E eu acho que essa crise, essa pandemia, ela fala com cada um de nós. E eu tenho pensado muito, o que ela quer dizer para mim? Deixa eu ouvir, eu preciso escutar. Uma das coisas que ela me mostrou é isso, que eu preciso ressignificar o tempo. Como é que eu vivia? Eu vivia como se o tempo fosse uma bomba relógio e a qualquer minuto fosse explodir. Então eu tinha que fazer sempre tudo muito correndo. E olha, a mesma 1 hora eu posso viver ali com a minha mãe, almoçar com ela, com os meus filhos, com meu marido, com quem seja, de uma outra maneira. A mesma 1 hora pode ter muito mais qualidade. Eu não preciso viver com esse estresse todo. Tá aí a primeira lição que essa pandemia está me ensinando. Depois, tem um monte de coisas na vida da gente que muitas vezes a gente nem dá valor, porque elas estão ali mesmo. Então, você se acostuma com aquilo. Mas agora a gente tem a chance de parar e valorizar cada coisa da nossa vida. Tantas outras coisas eu poderia dizer, por exemplo, a energia. Quanto será que eu gasto de energia para ajudar alguma outra pessoa? Ou será que eu só gasto energia para os meus objetivos? E eu poderia ficar até amanhã falando sobre essas coisas. Mas eu quero compartilhar uma outra experiência com vocês. Eu tenho uma amiga muito querida, Ana Silvia, e a mãe dela pegou o coronavírus e ficou hospitalizada muitos dias. E nesse sábado ela teve alta. Olha, a Ana Silvia mandou uma foto dela com a mãe dela em casa e foi uma coisa tão emocionante, mas tão emocionante. Então eu queria assim aproveitar para falar para vocês que a gente tem que olhar para as pessoas ao nosso redor que sempre estiveram ali, mas de uma outra forma, com mais amor, mandando amor, sentindo gratidão, porque eu tenho certeza que essa experiência está sendo muito marcante para Ana Silvia, da mesma maneira que o meu reencontro com a minha mãe
foi muito marcante e talvez você aí na sua casa não tenha tido essa chance ou essa oportunidade de estar separado de alguém e daí valorizar extremamente a presença dessa pessoa na sua vida. Então, a minha mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje é essa. Vamos parar, vamos pensar e, acima de tudo, sentir o que é que a gente pode fazer de diferente para que quando essa crise termine, a gente não saia exatamente da maneira como a gente era. A gente tem que aproveitar essa chance para sair melhor. É uma chance. Eu sou a Miquelina Bom Tempo do Projeto Bem-Estar e eu desejo que você pare um pouquinho para refletir sobre isso. Obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e fiquem todos muito bem.